Na Idade Média, tínhamos um corpo interino, que abrangia o corpo e a alma, a matéria filosófica e espiritual do mundo ocidental. Era o que conhecíamos como cristandade. Mesmo sendo um corpo uno, suas divisões em plano temporal eram admitidas. As nações eram reconhecidas pela Igreja de maneiras distintas. As diferenças entre elas traçavam suas respectivas identidades, com base na fé, na cultura, em seus costumes, etc. Então, apesar de toda a Europa representar a cristandade, o reino de Cristo, ainda assim existiam as pátrias, existia a França, existiam as Espanhas, existia Portugal. A fé, como base antropológica de qualquer civilização, modulou todas as demais características de cada povo, se adaptando às realidades locais sem perder sua sacralidade, sua unidade em campo espiritual. A forma como a matéria espiritual exercia influência em diversos cenários nacionais diferentes modulou características únicas para cada nação. O povo português era tão católico quanto o povo francês, mas da mesma forma, suas tradições, apesar de compartilharem um laço de fundação católica, haviam se desenvolvido de modo a ser lapidado por seus contextos e suas realidades. Eram povos diferentes, apesar da fé comum, que modulou suas respectivas culturas. Com a modernidade, o homem se coloca no centro da vida humana. A consolidação dos Estados nacionais inspira uma revolta contra a base do patriotismo batizado por suas tradições. O Estado passa a tentar se reafirmar em si mesmo, sem uma razão de ser, o nacionalismo secular incipiente. Os reis, no desejo pecaminoso de expandir seu próprio poder, sobrepondo o poder espiritual com o temporal, criou contradições claras que posteriormente colocariam fim às próprias monarquias nacionais absolutistas. Se a nação é fonte de existência em si mesma, sem a necessidade de um laço de origem para defini-la, logo a tradição monárquica perde seu sentido de ser, se torna obsoleta e abre caminho para o Estado secular, não preso mais à moral objetiva ou às suas tradições. Da mesma forma que na Renascença o homem não servia mais a Deus, mas apenas os seus interesses, os seus vícios, os seus desejos, simetricamente esse homem malicioso e político aplica a mesma revolução em campo de Estado. O Estado não serve ao divino, mas à sua própria existência. Denota-se que a corrupção do espírito nacional não está atrelada necessariamente a uma forma de governo, mas a quebra com uma mentalidade tradicional, que outrora sustentava sua identidade com base em suas tradições. Havia um firmamento específico, e não sumariamente a análise do que é melhor para o país, segundo uma ótica materialista, secular, desligada de princípios morais. A primeira corrupção contra o nacionalismo sadio se deu com o absolutismo, se deu com os princípios que seriam descritos por Maquiavel. Uma monarquia que se coloca acima do poder espiritual, que se comporte e atue de maneira secular, não só é tão horrenda quanto uma república, como cava sua cova, abrindo caminhos para o nascimento de uma república. Se as tradições se mostram desnecessárias para a nação, por que então deveria se preservar a instituição monárquica? O nacionalismo secular é um agente revolucionário, que anda em perfeito compasso com os princípios degenerativos. Haja vista que a Renascença não se marcou com o advento direto do Iluminismo, mas com suas bases sendo sedimentadas pelo humanismo. Humanismo esse que retirou o sentido aristocrático quando secularizou as monarquias com a fixação dos estados nacionais, que foram a base incipiente para a pavimentação das repúblicas irreligiosas.
Qualquer noção de nacionalidade desligada dos princípios tradicionais, religiosos, espirituais, não se trata senão de outra face da tirania ilegítima, artificial, que a modernidade nos impõe. No caso brasileiro, o nacionalismo positivista, castilhista, pragmático, que chegou a atentar contra seu próprio povo ao longo do século XIX e XX. A face da modernidade, da revolução, foi ter colocado ao centro da vida humana as tendências desordenadas, que tudo pedem, que tudo comprometem, desligadas de princípios morais, guiadas apenas pelo desejo e pelo pragmatismo. Da mesma forma que o homem, que é movido em sua individualidade por seu desejo carnal, pragmático, sem restrições espirituais ou morais, acaba por ser o motor da revolução e da degeneração completa do tecido social, o nacionalismo secular é em mesma medida tal visão aplicada em matéria política, é colocar os interesses da nação acima de tudo, até mesmo de Deus. É a adoração do Estado, a adoração do homem, a forma mais imunda de neopaganismo. Amemos, pois, de muito a nossa pátria terrena, que nos deu a vida mortal, mas amemos ainda mais a Igreja, a quem somos devedores da vida imortal da alma. Porque é justo preferir os bens da alma aos do corpo, e os deveres para com Deus têm um caráter mais sagrado que os deveres para com os homens. Portanto, amar ambas as pátrias, a da terra e a do céu, mas com tal ordem que o amor da pátria celeste prevaleça ao amor da primeira, e que jamais as leis humanas sejam preferidas à lei de Deus. Tal é o principal dever dos cristãos, dever que é como a fonte onde derivam todos os outros deveres.